E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou nesta quarta-feira a possibilidade de conceder reajuste salarial a servidores públicos neste ano. Ele foi questionado sobre o assunto após reunião da Junta de Execução Orçamentária, realizada hoje, inclusive, no Palácio do Planalto. A falta de reajuste resultou em greve de funcionários de institutos federais e universidades, além de órgãos como ICMBio e IBAMA. A aposta do governo é em um aumento nos benefícios para conter movimentos grevistas, principalmente antes do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Você, Mota, servidores insatisfeitos bateram na porta de vários ministérios, Esther Dweck, depois Fernando Haddad, só que o Haddad adiantou. Não tem espaço no orçamento, não poderemos dar nenhum tipo de reajuste. Talvez melhoraremos o VR. Eu confesso, Caniato, que eu não sei comentar essa notícia, porque eu não consigo entendê-la. Eu vou reproduzir aqui, então, a mensagem que eu recebi de um amigo, é o Rodrigo, que mora em Campos, aqui no estado do Rio. Ele me mandou a seguinte mensagem: Roberto, não sei se você está sabendo, mas o Instituto Federal Fluminense decidiu entrar em greve a partir do dia 17 de abril. Greve essa encabeçada pelo sindicato e por uma maioria que votou no governo nas últimas eleições. Não parece um contrassenso? Parece. Então eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo. Você, Cristiano Beraldo, as greves devem continuar nesses órgãos federais, muitos servidores insatisfeitos e o governo tendo de rebolar. A imagem fica arranhada, né, Beraldo? Mas é a única forma da gente fazer uma análise válida sobre essa notícia é do ponto de vista político-eleitoral. Porque o que a gente precisa ver no funcionalismo público antes de aumento é uma reforma administrativa profunda. O Estado brasileiro precisa de um novo significado, de um novo propósito. Essa é a realidade. Nós temos uma Câmara, podemos falar da Câmara e o Zé vai poder confirmar ou não os números, cujo orçamento são 16 bilhões de reais para funcionar a Câmara. Isso é uma coisa absurda. E a partir daí, a gente vê inúmeras outras... Os dois, viu, Beraldo? Câmara e Senado. Ufa. Então, não são 513. São lá os 513 deputados, mais os 81 senadores. Mas são cifras astronômicas para qual produtividade? É isso que a gente precisa se perguntar. Quando a gente olha para a Receita Federal, quando a gente olha para o setor de transporte, para que a gente olha na estrutura do ensino, para quando a gente olha na estrutura da saúde, a gente possa ter perspectiva de melhoras. Então, a gente precisa disso, de ver essa reformulação da estrutura brasileira. Mas essa questão do aumento é fundamental para o Partido dos Trabalhadores, que em tese tem a missão de agradar aos trabalhadores, de atender aos anseios dos trabalhadores. A gente sabe que, por estarem ocupando uma posição de poder, a demanda que está mais próxima é justamente do funcionalismo público. Quando eles se colocam numa posição de não fazê-lo, é porque realmente estão no limite do limite. Ou tem uma estratégia política eleitoral que, na cabeça deles, irá funcionar apesar de qualquer sinalização para os trabalhadores. E essa conta que eu acho uma conta difícil de dar certo. Saberemos agora, nas eleições de 2024, onde teremos uma amostra do que será 2026. Você, José Maria Trindade, que é preciso considerar por qual razão o governo não atendeu às demandas desses grupos que têm uma ligação histórica muito forte, né, com esses sindicatos, especialmente esses grupos. E eu conversei sobre isso com algumas pessoas, exatamente nesse estranhamento. Será que vai deixar? Dizem que o governo vai deixar, já pediu diálogo, abriu diálogo. Olha, a situação dos servidores públicos realmente não é fácil. Graças ao governo anterior de equilíbrio, né? E o Paulo Guedes deu uma equilibrada nos salários, não teve reajuste salarial forte, alguma contenção ali nos últimos anos.
na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a coisa ficou difícil, porque os preços subiram, a inflação, e realmente os salários ficaram defasados. Parte do governo entende que é preciso aproveitar o momento para equilibrar. O serviço público, existem uns que ganham muito e outros que ganham muito pouco. Aqui na esplanada dos ministérios, o salário não é bom, não. O salário não é bom, não. Salários bons estão no legislativo, no judiciário, né, e algumas categorias do executivo, né? Os fiscais da Receita são os maiores salários daqui da esplanada, né? Os auditores da Receita e assim por diante. Mas há vamos dizer, o salário está comprimido do servidor público. É preciso um reajuste, né? Há dificuldade de sobrevivência de alguns servidores públicos daqui da esplanada, que já estão há muito tempo sem reajuste. Então, daí vem essa reação. E o presidente Lula determinou aos assessores, né, principalmente ao ministro da Fazenda, para analisar. Ele falou que não tem aumento salarial neste ano, mas o presidente Lula quer evitar a greve. Evitar a greve e evitar manifestações negativas também no dia 1º de maio. Estamos às vésperas das comemorações do Dia do Trabalho. Agora, José Maria Trindade, vamos fazer um último giro ainda em cima dessa notícia. Eu vou começar essa rodada com você. O governo queria fazer mais para esses servidores públicos e não conseguiu por conta do orçamento mais ajustado ou não? Surpresas podem vir por aí. Olha, a equipe econômica está fazendo um esforço aí para o tal déficit zero, né? Segurar a folha salarial sempre uma tendência da equipe econômica, mas cabe ao presidente da República decidir até que ponto essa perseguição do déficit zero pode interferir nos trabalhos ali do executivo. E o governo atual tem uma base muito forte nos sindicatos e principalmente nos sindicatos de servidores públicos, né? Então, esse é o dilema e a tendência é de acordo. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso considerar em relação à forma como o governo federal tem administrado e a insatisfação de alguns setores do funcionalismo público? Eu queria destacar até da fala do Zé essa visão de que o funcionário ganha pouco, ele é um coitadinho, ele é um pobre coitado. E o trabalhador é pobre coitado. Você tem que ter a liberdade de procurar outros empregos que lhe paguem melhor, que reconheçam as suas qualidades, as suas competências, a sua experiência. Se o servidor público está lhe ganhando pouco, mas continua servidor público, talvez ele goste da estabilidade, talvez ele goste das férias generosas, talvez ele goste da facilidade que tenha no seu trabalho, porque eu garanto que há um grupo muito aguerrido, trabalhador dedicado, que realmente deixa a alma ali em favor do serviço público brasileiro. Mas o que tem de sanguessuga é uma coisa impressionante e é um retrato do Brasil, essa história de que, eu sou um pobre coitado, eu tenho que ficar trabalhando aqui ganhando pouco. Vá à luta, vá procurar outro emprego, porque as pessoas passam no Brasil a vida infelizes no seu emprego e, de repente, quando percebem, a vida já passou por elas e elas não foram atrás de fazer algo melhor. Isso é uma característica horrível da sociedade brasileira. Pois é, e a fama de parte dos funcionários públicos não é muito boa, é importante destacar. Eu vou passar para você, Mota. Você quer responder rapidamente, Zé Maria? 20 segundinhos, por favor. Não, já está perdendo, Beraldo. Muita gente está indo à luta. O Banco Central tem perdido quadros importantes, o Exército, Marinha Aeronáutica também, os especializados não ficam, né? É um problemão para a cúpula do serviço público. Mas tem servidores públicos aqui que ganham pouco mesmo. Não é todo mundo que ganha bem, não. Mas tem altos salários. Você, Mota, o que é preciso considerar nesse debate? Enfim, vai em frente, por favor. Não tem regra. Há servidores públicos que ganham pouco, há servidores públicos que ganham demais. Há servidores públicos que são excelentes trabalhadores, há outros que não fazem nada. Não tem regra, cada caso é um caso. O que a gente pode dizer com certeza, Canhato, é o seguinte: o pensamento desse governo atual é inchar a máquina pública. Quanto mais funcionário público, melhor.
O outro lado dessa moeda é o seguinte: à medida que você bota mais gente para dentro, você vai ter menos chance de pagar melhor os funcionários públicos. Então a gente sabe como é que essa história termina. Termina em desastre, termina em todo mundo ganhando mal, termina em inflação. Essa história já foi reprisada diversas vezes. Então, o melhor governo que existe é um governo pequeno, enxuto, com servidores profissionais e muito bem remunerados. Tá certo. Último minutinho para você, Zé Maria. O Beraldo mencionou a necessidade de uma reforma administrativa. Muitos defendiam que a reforma administrativa acontecesse antes da tributária para a gente entender exatamente qual é o tamanho do Estado brasileiro. Quais são as chances dela acontecer e de que maneira, né? Porque eu sei que há setores do governo que são contrários. 40 segundos, Zé. Olha, eu imaginei que a reforma administrativa, o Beraldo está certíssimo, é preciso fazer uma reforma administrativa para equalizar, equilibrar, definir o Estado e também quais são as carreiras típicas de Estado que tem que ter estabilidade, e não essa estabilidade geral, e também funções e tipos de servidores públicos e de funcionários públicos, né? E eu tinha uma ideia de que ela poderia ser aprovada. Agora, acho que não. A pressão está vindo de fora, viu? Para o Congresso Nacional. Mas esse é um ano eleitoral. Segundo semestre está ali e a partir daí não existe mais nada neste ano.